Olá, tudo bem? Estamos começando mais um CRA São Paulo Entrevista. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, ao nosso programa. Se por um acaso você está chegando hoje, ainda não é inscrito ou inscrita aqui com a gente, aproveite esses momentos iniciais, se inscreva. Aproveite também para ativar o sininho aqui embaixo para receber em primeira mão as informações sobre os novos vídeos que a gente sempre posta aqui. Combinado? Também não esqueça de nos seguir nas redes sociais. Bom, hoje o nosso tema é sobre inclusão de minorias nas organizações. Como será que a gente está? Como será que o Brasil está em relação a outros países quando esse é o assunto? Para esse bate-papo, eu tenho o prazer de receber a Arlane Gonçalves, administradora, fundadora do Clube de Leitura Antirracista, consultora, pesquisadora e palestrante de diversidade, equidade e inclusão. E também LinkedIn Top Voice 2020 e Creator. Tudo bem, Arlane? Seja muito bem-vinda. Tudo bem, Maria Rita, é um prazer estar aqui com vocês, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui fazendo participar da entrevista do CRA, né? É um orgulho, aliás, porque eu também sou administradora, bacharel em administração pela UFG, então que bom poder contribuir com debates dentro da nossa área de atuação. Como você comentou, eu sou consultora e palestrante de diversidade, equidade e inclusão, sou também especialista em estratégia de negócio e especialista em análise interseccional de gênero, que é algo que está conectado à área de diversidade, e gosto também de começar sempre me fazendo uma audiodescrição. Então, sou uma mulher negra de pele clara, estou nesse momento com tranças loiras nos meus cabelos, estou de roupa preta, sentada aqui na sala da minha casa, sou também uma mulher cisgênero e bissexual. Então, eu vou aproveitar e também fazer essa minha autodescrição. Bom, eu sou uma pessoa que estou vestindo um blazer de cor amarela, com lenço amarelo também, sobre esse casaco, com uma camisa preta listrada, uma camisa branca listrada em preto, tenho pele branca, cabelos negros acima do ombro e estou um pouco maquiada. Bom, para a gente iniciar esse bate-papo, fala-se muito, né, sobre a importância da diversidade, da inclusão nas organizações, mas eu acredito que muita gente não sabe o que é que isso de fato significa. Por isso eu gostaria de iniciar esse programa pedindo para você falar um pouco sobre as principais características das empresas que estão preocupadas com essa diversidade, equidade, inclusão e que já praticam, né, ações para estarem nesse cenário. É importante comentar que hoje nós estamos vivendo, não só no Brasil, né, mas especialmente aqui no nosso país, a gente está vivendo um aumento da discussão, do destaque, né? Nós estamos vivendo uma efervescência da temática de diversidade, equidade e inclusão. Esse é um tema agora novo para muitas pessoas, né? Muitas pessoas, muitas lideranças, muitas empresas estão tendo contato com essa pauta agora. Entretanto, é importante frisar que ela não é necessariamente nova no nosso país. Aqui no nosso país, por exemplo, a gente tem uma intelectual chamada Cida Bento, ela é doutora em psicologia social, autora de vários livros na área, uma das maiores expoentes na produção de conhecimento em relação à equidade étnico-racial aqui no Brasil. E a Cida Bento atua há mais de 3 décadas trabalhando com a questão da equidade étnico-racial nas organizações. Então, quando eu estava nascendo, a Cida Bento já estava trabalhando, dando treinamento para lideranças, falando dessa pauta que sempre foi tão cercada de tabu aqui no nosso país, né? Então, embora nós estejamos aqui agora discutindo esse tema como novidade, embora ele seja sim novo para muita gente, ele não é novo no nosso país. A gente tem pessoas que estão aí trabalhando e transformando as organizações já há bastante tempo.
É importante também a gente pensar que quando a gente começa falando dessas temáticas, e aí a gente vai mexer com discussões sobre a nossa visão de mundo, sobre a percepção que a gente tem das pessoas, das nossas relações, né? Não é apenas sobre uma questão demográfica dentro da organização, não é só sobre a presença de mulheres ou de pessoas negras, mas a gente acaba voltando aqui para questionar os nossos valores. Então, por isso, eu quero trazer um pouquinho para vocês do conceito das palavras mesmo, né? Diversidade, equidade e inclusão. Quando a gente fala de diversidade, a gente fala mesmo da nossa diversidade humana, né? Nós somos pessoas distintas, cada uma com suas respectivas características, a gente tem aí uma série de elementos, uma série de características que compõem as nossas identidades, e a todas essas diferenças a gente chama, então, de diversidade. Pulando ali para a palavrinha, para a última, que é a inclusão, quando a gente fala de inclusão, a gente fala não apenas de ter todas as pessoas em todos os lugares, todas as pessoas ocupando todos os lugares. Então, hoje, por exemplo, a gente tem 51,2% de mulheres no nosso país, de acordo com o IBGE. A gente tem 56% de pessoas negras, que são o somatório de pessoas pretas mais pardas, né? Então, pessoas pretas e pardas são um conjunto de pessoas negras no nosso país, e elas somam quase 60% da população. E a gente tem também 28% de mulheres negras, né? Que estão aí nesse cruzamento entre essas duas populações. Mulheres negras são hoje no nosso país a maioria das mulheres e a maioria da população. Então, pensando, por exemplo, nesses 3 grandes números, quando a gente fala de inclusão ou de uma empresa inclusiva, de uma organização inclusiva, imaginar uma organização inclusiva seria imaginar uma organização onde a gente conseguisse enxergar todos esses grupos sociais, e não apenas, mas enxergar as pessoas com deficiência, as pessoas LGBTQIAP+, as pessoas 50+, né? Em toda a organização e em todos os níveis hierárquicos. Então, hoje no Brasil, a gente encontra, por exemplo, algumas empresas que já divulgaram esses dados publicamente, como a Ambev, por exemplo, que tem mais cerca de 50% de pessoas negras na sua composição. Porém, quando a gente olha para onde estão essas pessoas, a gente encontra ali uma pirâmide bastante excludente, né? Conforme a gente vai subindo, a gente vai afunilando, encontrando mais pessoas brancas e mais homens brancos. E quando a gente vai descendo, aí a gente vai encontrando ali mais pessoas negras. Então, pensar numa estrutura inclusiva, numa organização onde de fato exista inclusão, é pensar uma organização onde todas essas populações existam em todos os níveis hierárquicos e de acordo com a proporção em que elas existem na população. E aí tem a palavrinha do meio, que é a equidade, né? Quando a gente pensa que hoje no Brasil, por exemplo, de acordo com a Fundação Dom Cabral, mais de 90% das cadeiras de CEO são ocupadas por homens brancos, veja, homens não são a maioria da nossa população, homens brancos não são a maioria da nossa população. Mas ainda assim, 90% das cadeiras de CEO são ocupadas por homens brancos, né? Então, tem aqui uma imensa disparidade, uma imensa desigualdade que precisa ser corrigida. Então, quando nós definimos, quando nós implementamos ações específicas, focadas, adequadas, direcionadas, intencionais, para corrigir essas disparidades, então, para alavancar as mulheres à liderança, para alavancar as pessoas negras à liderança, para alavancar a presença das pessoas com deficiência dentro da organização, enfim, todas essas ações que visam corrigir essas disparidades históricas e culturais são aí ações equitativas, né? É o conceito, a concepção de equidade. Então, para que a gente tenha a inclusão das diversidades dentro das organizações, a gente precisa agir com equidade, a gente precisa construir e desenvolver, implementar ações equitativas. E na hora que você me pergunta, aqui na segunda parte, Maria Rita, sobre que organizações, ou qual seria o perfil das organizações preocupadas com isso, né, com a inclusão das diversidades, o primeiro passo para que alguma organização comece a fazer, a trabalhar a inclusão das diversidades, é a humildade, é o reconhecimento de que, sim, como organizações, nós estamos reproduzindo a estrutura da sociedade.
E se a estrutura é excludente para pessoas negras, se a estrutura é excludente para mulheres, se a estrutura é excludente para pessoas 50 a mais, as nossas organizações, agindo naturalmente, criando ali seus processos dentro da normalidade, também serão excludentes. Então, o primeiro passo das organizações que desenvolvem esses trabalhos é este reconhecimento, esta humildade de que nós não somos naturalmente diversos, nós não somos naturalmente inclusivos, nós não somos naturalmente equitativos, né? Nós temos que fazer isso como algo excepcional, como algo intencional. Mas, além disso, aí depois desse primeiro passo, de ter esse reconhecimento, de exercer essa humildade, vem a questão da ousadia, né? Porque isso demanda repensar processos, repensar valores, né? Demanda investimentos, enfim, demanda uma mudança no modelo de atuação, no modelo de negócio. Então, aí sim, requer uma grande ousadia, uma grande vontade de fato construir um futuro diferente e mais justo para todas as pessoas. E diante da sua fala, né, a gente está aqui falando sobre grandes transformações, né, promover o fim das disparidades, das desigualdades, são rupturas centenárias. A gente está falando também de empresas que já têm uma cultura empresarial antiga, arcaica. E falando disso tudo, eu vou te perguntar se você teria como dizer para a gente quais os principais pilares de uma cultura empresarial poderiam ser mexidos, né, para trazer esse fim da desigualdade, dessas disparidades, porque aqui a gente está falando principalmente com empreendedores, com gestores de pequenas e médias empresas. A gente sabe que as empresas de grande porte têm todo um know-how, né, tem todo um aparato por trás para pensar esse tipo de transformação. Mas e os empresários pequenos? Por onde é que eles podem começar a mexer na sua cultura? Pequenas e grandes empresas aqui no Brasil são atualmente responsáveis por cerca de 78% dos empregos formais. Então, a gente está falando aí de um contingente que emprega a maioria massiva, né, da nossa população, enfim. Com toda certeza, a gente precisa pensar em estratégias, em ações específicas para esse nicho. A primeira coisa que é importante aqui destacar é que quando a gente aborda, né, quando a gente começa a falar ou a se questionar um pouquinho sobre essa pauta de diversidade, essa pessoa talvez pense: nossa, mas a minha empresa é tão pequena, né? Aqui o que eu faço é algo tão pequeno, tão talvez insignificante em relação a toda essa dinâmica que a gente vive no nosso país. O impacto que eu provoco é tão pequeno ou quase inexistente. E aí eu quero convidar vocês aqui que estão nos assistindo para mudar um pouquinho essa mentalidade, para elevar um pouquinho o patamar dessa mentalidade. Imagina, gente, as empresas, né, que todas as empresas, que todas as pequenas e médias empresas, que todas as lideranças dessas organizações, que são responsáveis por quase 80% dos empregos formais no nosso país. Imagine que esse coletivo, né, passe a pensar e agir como um coletivo e pensar que, poxa, eu não sou só uma empresa pequenininha, eu não sou só uma empresa que tem 10 ou 50 funcionários, mas eu sou parte de um todo que pode agir e que pode impactar tremendamente o país, né, a estrutura do nosso país, se eu agir como um agente de transformação. Se eu pensar e formular e tratar a minha empresa, os meus negócios, como um agente de transformação. E aí, para isso, há algumas possibilidades. A primeira delas aqui é buscar conhecimento, né? Buscar se letrar um pouco mais sobre sobre como se dão as dinâmicas aqui no nosso país, as relações de gênero, as relações raciais, as relações, né, quando a gente fala de pessoas com deficiência e sem deficiência, né? Poxa, por que a gente tem 90% de CEOs homens brancos? Quais são as razões que nos trouxeram até aqui? Quais são os motivos? Quais são os fatores históricos e culturais que nos fizeram chegar até aqui? É importante aprender, né, e assimilar um pouco desse conhecimento crítico, que infelizmente a gente não aprende ali na escola, né? E começar a praticar um pouquinho disso na hora de fazer negócio. Então, na hora de contratar, busque conhecer as boas práticas, busque conhecer as consultorias ou, enfim, as organizações que podem te apoiar a contratar
mais mulheres, ou a contratar mais pessoas com deficiência, ou a contratar pessoas 50 a mais, busque essas oportunidades para que você consiga, né, para que você possa agir com intencionalidade nesse aspecto. E um último aqui, ponto importante que eu acho que é relevante a gente ressaltar, é o último só porque eu estou tentando ser mais resumida, é assim, vamos pensar também com quem a gente faz negócios, né? Com quem a gente faz negócios? Poxa, você tem aí um pequeno, um médio negócio e você vai se conectar com outros negócios que serão ali os seus fornecedores, que serão a sua rede de suprimentos, né? Por que não priorizar um negócio comandado, fundado por uma mulher? Por que não priorizar, priorizar, fazer um contrato, né, fechar um negócio com uma pessoa, com um negócio fundado, liderado por uma pessoa negra? Vamos pensar nisso também, né? Não somente nas nossas estruturas internas, mas também na nossa rede, né, em quem a gente está fortalecendo, em quem a gente está aí impulsionando. Arlane, conta pra gente como a tecnologia pode ajudar nesse processo de promoção de DEI, por exemplo, deve ser usada como fonte de pesquisa, né, para esses grupos de discussões sobre o assunto, para encontrar outros parceiros de negócios, para se inteirar sobre essa temática? Com toda certeza, a tecnologia ela é uma grande aliada, né? Nessa busca por espaços, por associações, enfim, por instituições que de alguma forma ajudem as organizações a alavancarem essa pauta internamente e na sua cadeia de valor, né? Mas a tecnologia ela também ajuda a colocar isso tudo em prática. Olhando aqui para esse primeiro aspecto, é mais prático hoje encontrar através do Google, enfim, das potencialidades de pesquisa que a gente tem. Caso isso ainda não faça parte do nosso círculo social, do nosso dia a dia, procurar, por exemplo, como eu mencionei na pergunta anterior, potenciais consultorias, potenciais empresas, potenciais parceiros de negócio, por exemplo, que possam nos ajudar a contratar, né, a recrutar e selecionar pessoas de grupos diversos. A gente tem aqui no Brasil, desde 91, quando foi implementada a lei ali de inclusão de pessoas com deficiência, por exemplo, a gente tem várias consultorias que existem ao redor do país, que tem bancos de currículos específicos, né, para essas pessoas. E hoje a gente também já encontra contratações, consultorias, enfim, parceiros de negócio aí focados nos variados grupos de diversidade. Mas também hoje a gente tem, por exemplo, uma ferramenta tecnológica que é o LinkedIn, por exemplo, né? Dentro da qual a gente consegue encontrar não só esses parceiros de negócio, mas também encontrar essas pessoas que estão ali, que se identificam, que estão ali com seus currículos expostos. Uma outra coisa que acho que é relevante mencionar também é que com a tecnologia em si, com o avanço dela a partir das demandas de diversidade, hoje, muitas empresas, especialmente as empresas que prestam aí serviço de RH, empresas que prestam esse serviço de recrutamento e seleção, elas estão atualizando os seus produtos, elas estão atualizando os seus sistemas para que elas também tenham esse olhar específico, né, de diversidade, equidade e inclusão. Então, você encontra hoje consultorias, enfim, empresas aí já consolidadas que são parceiras dessas pequenas e médias empresas, e das grandes também, e que inseriram ali nos seus bancos de currículos, por exemplo, filtros, né, de identificação para que as pessoas candidatas se identifiquem racialmente, se desejarem, se identifiquem ali, né, como homens e mulheres, identifiquem se possuem deficiência ou não, né? Então, não necessariamente você precisa encontrar alguém que trabalhe com foco nisso, mas você também pode encontrar no seu atual parceiro de negócio esse afunilamento, né, esse filtro aí para que você consiga trazer essas diversidades para a sua organização. E, por outro lado, a tecnologia também propicia a aglomeração dessas empresas, dessas organizações que têm esse interesse mútuo, né, que compartilham esse interesse de fomentar
seja contratações mais diversas, mais inclusivas, seja uma rede de negócios mais inclusiva. Então, hoje aqui no Brasil, a gente tem, por exemplo, o movimento Black Money, que reúne aí empresas e parceiros de negócio que querem movimentar negócios, né, que querem alavancar e impulsionar negócios fundados e comandados por pessoas negras. A gente tem a Rede Mulher Empreendedora, por exemplo, né, que faz esse mesmo trabalho voltado aí para mulheres empreendedoras, para negócios de mulheres, e assim por diante. Há uma série de instituições e movimentações que, com o advento da tecnologia, conseguem alcançar mais pessoas e também conseguem ser mais alcançadas, mais encontradas. Bom, a gente recentemente gravou um programa sobre negócios sustentáveis com o Thomas Schmidt, do Capitalismo Consciente. A gente falou muito sobre a importância das empresas entenderem que hoje em dia o principal valor não é o lucro financeiro, e sim os outros valores gerados pelo impacto social que os seus negócios causam, né, na sociedade. Aí a minha pergunta é a seguinte: como é que você vê essa relação de negócios conscientes, negócios sustentáveis, o consumo consciente com essa transformação que a gente está falando hoje, né, com essa promoção da diversidade, inclusão e equidade? Tem alguma relação? Sim, com toda certeza. Hoje a gente também discute com bastante efervescência nessa temática de sustentabilidade. A gente também discute a temática aí que está atrelada, que é a temática ESG. Então, se porventura você não conhece essa sigla, é uma sigla que vem do inglês e fala e se refere, no caso, às boas práticas ambientais, sociais e de governança nas organizações, né, voltadas para que essas organizações sejam mais atraentes aos investidores e também correspondam mais às demandas da sociedade, enfim. Quando a gente pensa em todo esse contexto e na relação desse contexto com as diversidades, eu me lembro de um dado do Instituto Locomotiva que constatou que a população negra no nosso país, ela consome, em média, cerca de 1,7 trilhão de reais ao ano. Né? E aí pense aqui comigo que nós estamos falando de uma população que está na base da sociedade. Inclusive, quando a gente olha ali a nossa pirâmide socioeconômica, através do indicador de renda média mensal, a gente encontra no topo homens brancos, seguidos de mulheres brancas, depois homens negros e, por último, na base, mulheres negras. Pensa que esses dois últimos níveis da base, mesmo com o menor poder aquisitivo que possuem comparados aos níveis anteriores, mesmo sem acesso às mesmas oportunidades, mesmo sem acesso aos mesmos espaços, às mesmas perspectivas de negócio, enfim, ainda assim consome essa cifra imensa que é de 1,7 trilhão ao ano. Agora, imagine comigo se a gente tiver um cenário diferente desse, né? Com essas populações conseguindo acessar mais espaços de trabalho, um maior poder aquisitivo, conseguindo aí ter maiores perspectivas de carreira, conseguindo, enfim, fazer parte de todo esse potencial, de fato, exercendo todo o potencial, não apenas, né, o potencial como pessoas empregadas, mas como pessoas empreendedoras, especialmente, né? Pense o quanto, o potencial que a gente tem como país de dobrar, triplicar, enfim, multiplicar por 10 que seja essa cifra. Né? Quando a gente pensa no futuro da nossa sociedade, do nosso país, no futuro do trabalho, no futuro da nossa economia, né? No futuro do nosso ambiente de negócios, o quão melhor ele pode ser, o quão maior ele pode ser se a gente investir aí de forma equitativa para igualar cada vez mais, né, os acessos e propiciar que as populações que hoje não conseguem, não têm a possibilidade de exercer todo o seu potencial, possam exercer todo o seu potencial. Eu acho que é a partir daí que a gente começa a colocar em prática esse raciocínio, né, de uma sociedade mais sustentável para todas as pessoas, não só
para os níveis ali de cima, mas para todas as pessoas, né? Para negócios, pensar em negócios mais sustentáveis, enfim, organizações mais sustentáveis. Eu acho que é a partir daí que a gente começa esse raciocínio. Não, e é importantíssimo você trazer essa provocação, porque a gente vê muito se falar, inclusive aqui mesmo nesse programa, a gente já ouviu falar que é caso de sobrevivência para as empresas investir, né, na diversidade, na inclusão, na equidade, em ações ESG, inclusive não só por questão do próprio consumidor, que muitos consumidores hoje estão buscando se alinhar, estão buscando consumir empresas que estão ali alinhadas com seus propósitos, né? Mas a gente também tem os colaboradores, investidores que também estão nessa linha. Aí eu fiz essa contextualização para trazer um ponto que talvez você possa até desenvolver melhor, talvez não, com certeza você vai desenvolver melhor. A gente sabe que muita empresa está, sim, pensando de forma genuína na promoção de DEI, mas também existem aquelas que estão buscando usar essas ações, né, como uma estratégia mercadológica, porque descobriu, sim, que tem um nicho, tem um público específico. Eu gostei muito de você mencionar as pessoas colaboradoras, né, as pessoas que estão dentro da organização, Maria Rita. Porque sempre que a gente começa a falar de quem está demandando as ações, enfim, as transformações relativas à diversidade, equidade e inclusão, a gente fala das pessoas consumidoras, da mídia, das redes sociais, das pessoas investidoras, enfim, das organizações investidoras, mas a gente não fala ali das pessoas, muitas vezes a gente não fala das pessoas colaboradoras que estão ali dentro. E aí isso se conecta muito à pergunta que você está fazendo, porque é o seguinte, independente da forma com a qual a empresa tenha começado a endereçar a questão de diversidade, mesmo que ela seja ali focada só no pink money, né, que é o dinheiro, que é o lucro que vem da população LGBTQIAP+, mesmo que ela esteja interessada só no black money, né, que é o dinheiro que vem da população negra, enfim, mesmo que ela tenha somente a intenção de se posicionar como uma marca diversa e inclusiva, sem ser uma marca diversa e inclusiva, mesmo que ela só queira trabalhar a sua marca, o seu posicionamento externo, sem fazer nada internamente, no momento que ela começa, no momento que ela faz a primeira ação de diversidade dela, ela está entrando num caminho sem volta. E hoje, aqui nas nossas organizações brasileiras, as pessoas que estão dentro das organizações têm um papel fundamental nisso. Porque, gente, a questão da diversidade e inclusão é que nem um bichinho que na hora que morde a gente, ele vai gerando assim uma alergia e a gente vai coçando e vai passando para o corpo inteiro. Não tem como, gente. É um caminho sem volta. As lideranças, mesmo aquelas lideranças que são inicialmente resistentes ou que não entendem isso ainda como uma demanda real para o seu negócio, né? Como um papel real que o seu negócio tem que exercer, inevitavelmente, em algum momento, elas serão colocadas na posição de ter que fazer algo a respeito, de ter que decidir a favor de ações e estratégias de diversidade. Então é isso, as empresas, as suas forças internas não mais se contentam em simplesmente ficarem, receberem, né, viverem ou vivenciarem essa cultura hostil e não fazer nada a respeito, e nem mais se contentam em estar em ambientes que ficam reproduzindo essas estruturas de subrepresentação. E aí, finalizando, hoje a gente discute um outro tema que é muito fundamental também, que é o tema de saúde mental, e que está, Maria Rita, intrinsecamente conectado a isso. Quando a gente fala de saúde mental, os fenômenos que afetam a saúde mental das pessoas nas organizações afetam todo mundo. Né? Com certeza, gente, tem homem aí que está sobrecarregado, que está com burnout, que está de licença médica, mas quando a gente olha para mulheres, por exemplo, quando a gente faz esse recorte de gênero, a gente encontra que sim, a saúde mental das mulheres é mais afetada quando se a gente compara com homens, por exemplo. Agora, na pandemia, por exemplo, a gente saiu e as mulheres assumiram aí uma jornada
quíntupla, décupla, né? Cuidando de filhos e de casa ao mesmo tempo e de tudo, e trabalhando, e o trabalho dobrando de demanda, dobrando de quantidade, e as mulheres ali assumindo e absorvendo tudo isso. Na nossa sociedade, que entende que cabe às mulheres o papel do cuidado, cabe o papel da mulher ser a responsável pelo lar, pela família, é claro que a saúde mental dela foi muito mais afetada. E assim, conforme a gente vai fazendo os recortes, né? Para mulheres negras isso é mais intenso, para pessoas com deficiência isso é mais intenso. Então, veja, todos esses temas que vão se tornando cada vez mais, que vão demandando cada vez mais ações específicas da organização, eles também estão conectados à diversidade, equidade e inclusão, porque na hora que a gente começa a fazer esses recortes, a gente vai identificando ali necessidades mais específicas, né, para as quais as organizações precisam se atentar e desenvolver estratégias equitativas específicas também. Entre os grupos menos representados, né, na sociedade, se existe alguma pesquisa, algum indicador que revele que algum desses grupos, pessoas negras, pessoas 50 mais, LGBTQI, AP+, pessoas com deficiência, enfim, se elas estão conseguindo ter mais protagonismo nas empresas. Começo dizendo que nós ainda estamos muito longe do ideal, né? Pesquisas mais recentes do IBGE, por exemplo, colocam que o percentual de mulheres na liderança no nosso país está na média de 33%, 34%. A gente tem uma outra estatística que mostra que hoje a gente tem 14% de mulheres em conselhos administrativos e assim por diante. Mas a gente também encontra empresas no nosso país, especialmente pequenas e médias empresas, que não têm mulheres, né? Saiu uma pesquisa recente falando que uma em cada 4 empresas brasileiras não tem mulheres negras no seu corpo colaborativo, nenhuma mulher negra, né? Pensando aí que nós estamos num país no qual a maior parte da população é de mulheres negras, enfim. Isso tudo para dizer que a gente ainda está muito longe, mas nós já estamos começando a fazer o trabalho que é necessário. A gente vê um aumento muito, muito positivo, por exemplo, de processos afirmativos, né? Então, empresas fazendo processos seletivos afirmativos para pessoas negras, para mulheres negras, para mulheres em geral, para pessoas com deficiência, né? Mesmo com a lei que a gente tem aqui de inclusão de pessoas com deficiência, a gente ainda tem um percentual muito baixo e muito aquém de inclusão dessas pessoas, mas hoje a gente vê um trabalho mais focado na inclusão delas, né? Com processos voltados para elas e também um trabalho cultural voltado para a inclusão de fato dessas pessoas dentro do ambiente organizacional, enfim. A gente também vê alguns exemplos muito positivos, que é empresas investindo em programas de desenvolvimento e aceleração desses grupos, né? Então, se a gente tem hoje só cerca de 37% de mulheres na área de tecnologia, a gente tem um gap muito grande aí para ser preenchido, então a gente precisa fazer algo a respeito. Então, tem empresas desenvolvendo programas de tecnologia específico para mulheres. Recentemente, o Magazine Luiza desenvolveu um programa de tecnologia específico para pessoas 40 mais ou 50 mais, se eu não me engano. Então é isso. Acho que daqui a alguns anos, Maria Rita, talvez quando você voltar e me fizer essa pergunta daqui a uns 5 anos, a gente vai ter números melhores para compartilhar. Mas o que a gente consegue ver hoje é o aumento, né? Uma maior proliferação desse trabalho, né? Uma maior prática desses trabalhos, desses processos, desses programas equitativos, afirmativos, para que a gente consiga transformar esses números, enfim, esse cenário. A gente sabe que alguns países estão desenvolvendo políticas, né, para promover a diversidade, a equidade e a inclusão. Inclusive, recentemente, a União Europeia, através de um acordo, está obrigando as empresas, vou colocar entre aspas, porque é um acordo de lei que vai virar uma lei lá da União Europeia, mas no final das contas é isso, vai obrigar que as empresas de capital aberto tenham no mínimo 40% de mulheres, né, nos conselhos não executivos e no mínimo 30% de mulheres nos conselhos administrativos. E aqui no Brasil a gente tem em tramitação um projeto de lei também que prevê, né, a inclusão de mais mulheres nos conselhos administrativos. Como é que você vê a importância, né, de ações públicas
nesse processo que a gente está falando, e vamos tentar responder, né, a pergunta do nosso tema, como é que está o Brasil em relação a outros países, né? A gente está muito atrasado, a gente está caminhando lado a lado com países em desenvolvimento, as grandes potências, por que não, né, nos colocarmos nesse patamar também? Nosso país tem eu diria assim, uma validação jurídica, um pensamento jurídico que vem aí da conquista de muitos movimentos sociais, com foco especialmente no movimento negro, mas também de pessoas com deficiência, né, dentre outros. O nosso país tem uma validação jurídica muito positiva para as ações afirmativas, que é assunto do que nós estamos falando aqui, né? Quando a gente tem essas ações voltadas aí especificamente para os grupos minorizados, então quando a Europa determina que as empresas precisam de ter mulheres ali na sua liderança, no seu conselho administrativo, a Europa está fazendo uma ação afirmativa. Então, quando a gente olha para o nosso país, já em comparação à Europa e aos Estados Unidos, inclusive, nós temos aí nós estamos um passo à frente, porque nós temos uma validação jurídica muito forte e muito profunda para o exercício das ações afirmativas. Então, a gente tem validação do STF, que é a instituição que interpreta a Constituição, do Ministério Público do Trabalho, enfim, temos decretos federais, enfim, nós temos aí uma forte validação jurídica. O próximo passo, que é o que nós temos que dar agora e que nós estamos dando agora, é trazer esse pensamento, é trazer o exercício dessa validação para as práticas das organizações privadas, né? Porque hoje essa validação ela está mais efetiva quando a gente olha no âmbito público, né? Lá no âmbito público a gente tem cotas por lei para pessoas negras, por exemplo, nos concursos públicos, a gente tem as cotas raciais nas universidades, enfim, né? Então, o que está faltando, e é o que nós estamos fazendo agora, e vamos fazer cada vez mais, é trazer essa validação, esse pensamento, essa forma de agir afirmativa para as organizações. Nesse aspecto, nós estamos aí um passo à frente. Agora, quando você comenta sobre essa movimentação da União Europeia, acho que vale ressaltar que é a Bélgica, se eu não me engano, que foi o primeiro país da Europa que implementou cotas, né, por lei, cotas obrigatórias para a presença de mulheres em conselhos administrativos, em conselhos, em corpos de diretores, né, que eles chamam de Boards of Directors. Mas aí tem uma coisa, numericamente, deu certo, né? Se você compara os conselhos administrativos da Bélgica hoje com os conselhos que eles tinham 10, 15, 20 anos atrás, é claro que houve ali um salto muito positivo da presença de mulheres. Mas eu quero deixar aqui uma ressalva, porque o trabalho não é só o numérico. Sim, é necessário, sim, é muito importante que os governos atuem, né? Como atuou o governo da Bélgica, como já tem na Alemanha, na Califórnia, na Holanda, em vários lugares do mundo, e como vai ter agora na União Europeia. E espero que a gente, né, que esse projeto que você mencionou aqui no Brasil seja efetivado logo também. Então, sim, é necessário que os governos façam isso, mas a gente precisa novamente se atentar que não é só uma questão demográfica, não é só uma questão numérica, é uma questão cultural. Nessa semana, eu li um estudo que saiu na Harvard Business Review, que comentou eles fizeram uma pesquisa, esse estudo fez uma pesquisa em conselhos administrativos, enfim, em conselhos de diretores, e nesses conselhos tinham ali mulheres presentes. Na maioria deles, elas eram únicas ou quase únicas, né? Então tem a mulher ali para preencher a cota, uma ou duas e tal. Mas o ponto é que elas são minoria e que nas dinâmicas que foram analisadas, elas não têm voz. Então, é muito importante, tudo bem começar aí pela questão demográfica, e temos que começar, né, de algum lugar mesmo, mas sempre tendo em mente que não é só isso, né? A gente tem uma questão cultural que a gente precisa trabalhar dentro das organizações, com as lideranças, questionando e transformando os nossos valores, porque mesmo que a gente tenha várias mulheres na liderança, né, nós estamos num país que uma em cada 4 pessoas, se eu não me engano, não gosta de ter uma chefe mulher, por exemplo, né? Então, a gente precisa trabalhar isso também, porque são transformações simultâneas, né?
e que uma sem a outra, de fato, não vai gerar o resultado que a gente precisa, que é uma organização mais inclusiva e mais, de fato, igualitária. Como você começou a se interessar por essa temática DEI, né? Você é uma administradora que já nos contou aqui a sua formação. Como é que isso tudo chegou até você? Eu me mudei para São Paulo em meados de 2017. Eu sou de Goiânia, Goiás. Nasci e cresci em Goiânia, capital de Goiás. E vim aqui para São Paulo em 2017, sendo promovida dentro da organização na qual eu trabalhava. Eu trabalhava na área comercial, então vim para atender clientes nacionais, internacionais, enfim, né? Como pessoa negra, acho que vale ressaltar, eu sempre estive acostumada, não gosto muito dessa palavra, mas, de fato, eu sempre estive acostumada a ser a única ou quase única em todos os lugares que eu frequentava. Então, na Universidade Federal, por exemplo, dentro da qual eu entrei por cotas, né, num cenário já com a validade da lei de cotas, cerca de 40 alunos ali do curso de administração, cerca de 5, 6 pessoas só eram negras, contando comigo, né? E, né, enfim, não só na Universidade Federal, mas em diversos outros lugares, ao longo da minha vida, eu era ali a única ou quase a única pessoa negra presente. Mas nada se compara à minha experiência da minha mudança para São Paulo. Se você não conhece São Paulo, aqui a gente tem a Avenida Brigadeiro Faria Lima, que hoje é o centro econômico da cidade. Eu diria que até talvez o centro econômico do país, quase, né? Porque ali está a sede de várias empresas, de várias grandes empresas, né? Enfim, dos agentes de grande impacto econômico no nosso país. E aí eu fui trabalhar, né? Fui para o primeiro dia da empresa na qual eu trabalhava, que fica na Faria Lima. E assim, para mim, nada se iguala ao choque que eu tive quando eu entrei dentro da empresa e fui para o andar dentro do qual eu trabalharia. E olhei assim, né? O andar inteiro devia ter cerca de 100 de pessoas, um pouco mais do que isso. E simplesmente não encontrei pessoas negras, somente pessoas brancas e pessoas muito jovens. Para ter ideia, eu cheguei na minha equipe de cerca de 40 pessoas, eu tinha 27 anos, eu era uma das 5 pessoas mais velhas da minha equipe, né? Então, assim, foi esse choque, né? E o consequente contato que eu tive com as pessoas que dentro daquele lugar estavam conversando, estavam questionando essas ausências, que eu comecei também a questionar essas ausências e comecei a buscar conhecimento e entender, poxa, isso daqui não vem do além, né? Esse cenário que a gente tem, ele não vem de Marte ou coisa assim, né? Ele é resultado das nossas ações e omissões como sociedade, como indivíduos, como lideranças. Então, temos como mudar esse cenário também. E aí, para complementar, eu gosto muito de escrever e passei a escrever, a postar muito no LinkedIn, a partir desses meus aprendizados, enfim, né? Compartilhando com as pessoas a minha jornada. A minha intenção era compartilhar com as pessoas, compartilhar também com as lideranças da minha organização, né, da organização na qual eu trabalhava, para que, enfim, né, gerasse mais engajamento e mais interesse, e foi um resultado muito positivo, tanto é que eu acabei aí me tornando uma LinkedIn Top Voice, e também consegui alcançar muitas pessoas e muitas organizações no Brasil inteiro, com mais e mais produção de conteúdo embasado, enfim, que traz esse ponto crítico, né, que traz essas críticas às nossas dinâmicas sociais, mas também traz ali um diálogo propositivo, né, do que fazer, porque a gente precisa de saber, né, do que fazer, enfim, por onde começar. Acho que foi e é bem por aí, Maria Rita, que comecei essa trajetória de diversidade, equidade e inclusão. Bom, antes de passar para a minha pergunta, na verdade, o meu pedido, né, de leitura, eu preciso fazer esse link que é sobre o Clube de Leitura Antirracista, né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa iniciativa. Eu vou pedir para você explicar. Eu não vou nem falar, não vou nem antecipar o que é que significa, o que é que representa. Eu vou pedir para você explicar e, na sequência, você já emenda com a sua dica ou com as suas dicas. Fique à vontade. Super, super obrigada. As minhas dicas de leitura, inclusive, são os próprios livros que a gente vai utilizar no clube. Bom, o que é o Clube de Leitura Antirracista, gente?
Nas minhas vivências aí como consultora, nas organizações, a gente geralmente tem um tempo muito limitado, né, para conversar com as pessoas, seja com as pessoas colaboradoras, seja no treinamento específico para a diretoria. Ninguém tem agenda fácil hoje em dia, então, assim, é tudo super corrido. E acaba que a gente tem que discutir questões muito profundas e muito complexas, que são muito difíceis de resumir enfim, né, conseguir resolver, entre aspas, dentro de 1 hora e meia apenas. Por outro lado, eu gosto muito de escrever, gosto muito de ler também, e gosto muito de conversar sobre o que eu leio. E gosto, claro, né, de ler e de conversar sobre as questões relacionadas à diversidade, equidade e inclusão, especialmente as questões étnico-raciais aqui no nosso país. E aí, o resultado disso, eu falei, gente, eu preciso criar um ambiente, eu preciso participar de um ambiente dentro do qual essa questão temporal, de limitação temporal, consiga ser um pouco mais suprida, né? Onde eu consiga me aprofundar um pouco mais do que eu consigo ali dentro de uma organização, né? Enfim, explorar um pouco mais as complexidades e onde eu consiga, onde eu possa conversar com mais tranquilidade, trocar ideia, responder dúvidas, sabe? Assim, ter mesmo ali como se fosse quase um happy hour com conversas sobre enfim, as questões de diversidade, de equidade étnico-racial no nosso país. E aí eu criei, então, o Clube de Leitura Antirracista. Eu, inclusive, selecionei nessa primeira edição somente 3 livros que serão lidos, né? A gente vai ter ali discussões coletivas a cada 40 dias. Então, é para as pessoas terem tempo de ler. São livros pequenos, são livros didáticos, de fácil leitura, sabe? Coloquei livros que falam das questões raciais em si, mas também trouxe um livro literário, que é o livro Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, né? Enfim. Então, é com essa finalidade que surgiu o Clube de Leitura Antirracista. Ele é para todo mundo. Todo mundo, independente da sua raça, independente do seu gênero, todo mundo é bem-vindo, todo mundo está mais do que convidada e convidado a participar. Se você tem curiosidade, se você se questiona sobre todas essas coisas que a gente falou aqui, se você quer aprender mais, para você, inclusive, participar de um debate mais qualificado, né, mais embasado, esse clube é para você. E aí eu já vou emendar com as indicações de leitura. O clube de leitura, ele vai começar, a nossa primeira discussão coletiva está marcada para agosto ainda. Então, tem tempo das pessoas comprarem o livro, né? Enfim, e ter essa leitura aí com todo o espaço e toda a calma. Os 3 livros que nós vamos utilizar nessa primeira edição, e que eu deixo de indicação aqui também, mesmo para você que não vai participar do clube, são o Pequeno Manual Antirracista, que é da Djamila Ribeiro, o Racismo Estrutural, que é do Silvio Almeida, e o Quarto de Despejo, que é da Carolina Maria de Jesus. Eu indico esses livros, e se você for ler, eu indico, inclusive, nessa sequência, tá? Porque a Djamila Ribeiro, ali no Pequeno Manual Antirracista, ela foi bem didática, assim, mesmo ali, bem mesmo, o conteúdo dela muito bem elaborado para quem está iniciando. Então, bem explicativa, bem ilustrativa, sabe, assim, numa linguagem super acessível. Super indico que que essa seja a sua primeira leitura. E depois vem o Silvio Almeida, que lançou esse livro, que é um marco nas questões raciais aqui do nosso país, e a Carolina Maria de Jesus, eu quero falar rapidamente sobre ela. Carolina Maria de Jesus é uma mulher negra brasileira, foi uma mulher negra brasileira, né? Ela nasceu cerca de 26 anos depois da abolição da escravatura, era uma mulher favelada, né? Ela era catadora de papel, passou por muita dificuldade nessa vida, e ali entre catar papel e cuidar dos filhos dela, ela fazia anotações, ela tinha um diário dela, dentro dos papéis que ela catava caderno, para poder anotar o dia a dia dela, né? A briga com a vizinha, né, as reflexões que ela tinha, os poemas que ela escrevia, enfim. E um dia, eventualmente, ela acabou se encontrando com um jornalista que viu os escritos dela e então publicou né, o diário dela, que é o livro aí que a gente tem, que é o Quarto de Despejo, que já vendeu mais de 1 milhão de exemplares no mundo.
Esse livro foi publicado em 1960, já vendeu mais de 1 milhão de exemplares e já foi traduzido para mais de 14 idiomas. Então, super recomendo que você venha para o Clube de Leitura com a gente e que mesmo se você não vier, você leia também esse livro. Super obrigada pelas dicas, super obrigada pela sua participação aqui com a gente. Infelizmente, a gente já está chegando ao final do nosso programa. Espero tê-la aqui conosco novamente. De preferência, você trazendo ótimas notícias, números muito mais expoentes positivamente. Quero muitíssimo te agradecer e pedir contatos. Bacana. Novamente, Maria Rita, muito, muito obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu estou nas redes sociais, estou no LinkedIn. Então, no LinkedIn você consegue me encontrar como Arlane Gonçalves. No LinkedIn, eu também tenho uma newsletter que é publicada de mais ou menos de 15 a 15 dias, na qual eu trago esses assuntos sobre os quais nós conversamos de maneira aprofundada, sempre trazendo também esse diálogo propositivo. A newsletter é a Mentalidade Inclusiva, então se você acessar o meu perfil, você vai ver também essa newsletter lá. Se inscreva para você receber os textos no seu e-mail. E no Instagram, eu posso ser encontrado como @ArlaneG. E quero agradecer a você também que ficou conosco em mais uma edição do CRA SP Entrevista. Espero que você tenha gostado. Escreva aqui nos comentários o que você achou. Sugira novos nomes, novos temas. E também nos siga nas redes sociais. Se ainda não for inscrito aqui no canal, não esqueça de se inscrever e de ativar o sininho aqui embaixo, tá bom? Até o próximo CRA SP Entrevista. Tchau, tchau. A maior parte, né, da força de trabalho são mulheres. E aí, quando a gente analisa as pesquisas, em boa parte dos segmentos, né, de mercado em que o varejo atua, a decisão de compra ela é feita pela mulher, né? Não só a compra específica, mas o processo decisório. E aí a gente se pergunta, por que não tem tantas mulheres, né, na liderança do varejo? Acho que esse, principalmente,